Você sabia que pode mudar completamente a sua vida em apenas 6 meses? Parece absurdo, não é? 6 meses é menos do que um semestre de faculdade, menos do que a espera para receber um aumento anual, menos do que o tempo que muitos gastam reclamando da vida. Mas e se eu te disser que você não precisa esperar 10 anos de sacrifícios para ter abundância? E se eu te provar que dentro de você já existe a força que pode transformar sua realidade? Eu sei o que você está pensando. Isso parece bom demais para ser verdade. Pois bem, eu também já pensei assim, até viver isso na pele. A maioria das pessoas passa a vida inteira confundindo desejo com decisão. Desejar é fácil. Qualquer um pode dizer que gostaria de ter mais dinheiro, mais liberdade, mais tempo. Mas a decisão verdadeira exige coragem. Exige um compromisso interno que muda completamente a direção da vida. Eu me lembro de quando ouvi isso pela primeira vez de Earl Nightingale, sentado em seu escritório. Ele me olhou nos olhos e disse: "Não existe segredo. Apenas decida o que você quer e comprometa-se com isso." Essa frase ecoou em mim como um choque. Até então eu tinha desejos vagos, mas nenhum compromisso real. Eu desejava viver melhor, desejava não me preocupar com contas, mas no fundo eu ainda não tinha tomado uma decisão. E é exatamente aí que a maioria das pessoas se perde. Quantas vezes você já disse a si mesmo: "Um dia vou começar a economizar, um dia vou cuidar da minha saúde, um dia vou abrir meu negócio", e esse "um dia" nunca chega. Você já percebeu que talvez o problema nunca tenha sido falta de tempo, de dinheiro ou de apoio? Talvez o verdadeiro problema sempre tenha sido a falta de uma decisão firme, porque a decisão é como uma ordem para o universo e para a sua mente. Quando você decide, sua energia muda, sua percepção muda, suas ações mudam. Eu lembro de uma época em que eu não tinha absolutamente nada. Meu trabalho não me trazia propósito, meu bolso estava vazio e eu acreditava que não tinha futuro. Foi quando entendi que se eu não tomasse uma decisão clara, eu passaria a vida repetindo os mesmos ciclos. E quando eu finalmente decidi, não havia plano perfeito, não havia garantias, apenas uma certeza. Eu iria em frente, custasse o que custasse. Essa decisão sozinha me fez enxergar oportunidades que antes eu ignorava. É como se uma nova lente tivesse sido colocada diante dos meus olhos. Pergunte-se, quantas vezes você acorda de manhã e sente que o dia será apenas mais do mesmo? Vai ao trabalho, paga contas, enfrenta trânsito, resolve problemas e no final de tudo parece que nada mudou? Isso não acontece porque você não tem sorte ou porque a vida é injusta, mas porque não houve uma decisão verdadeira. Desejar não é o bastante. Desejar é esperar que algo aconteça. Decidir é se comprometer a fazer acontecer. Quando você decide, mesmo sem saber todos os passos, sua mente começa a trabalhar de forma diferente. O cérebro ativa conexões. Seu corpo responde fisicamente, como se você já estivesse caminhando na direção daquilo. E isso não é uma teoria vazia. A ciência mostra que quando você define uma meta clara e se compromete com ela, seu sistema nervoso reage, seus hormônios mudam e suas atitudes seguem na mesma direção. É por isso que muitas pessoas que não têm educação formal ou dinheiro acumulado conseguem mudar a própria vida. Não é porque sabem tudo, mas porque decidiram que iriam chegar lá. E essa decisão desencadeou toda a transformação. E talvez, neste momento, você se encontre no mesmo dilema em que eu já estive, esperando o cenário perfeito, esperando o dinheiro aparecer, esperando que alguém acredite em você. Mas esse dia nunca chega, porque a vida não responde à espera, responde à decisão. Quando você decide, é como se uma chave fosse virada por dentro. É um ponto de não retorno.
E o mais interessante é que, a partir desse instante, pessoas surgem no caminho, recursos aparecem, portas se abrem. Não é coincidência, é consequência da sua mudança interna. A decisão verdadeira não é escolher algo pequeno, que cabe no que você já sabe fazer. Isso é apenas manter sua zona de conforto. A decisão verdadeira é olhar para aquilo que você ainda não sabe como conquistar e, mesmo assim, afirmar: é isso que eu quero e eu vou conseguir. Esse é o momento em que você deixa de ser espectador da própria vida e passa a ser criador dela. Então, reflita profundamente. O que você tem desejado há anos e nunca decidiu realmente buscar? Você vai continuar esperando que o tempo resolva por você ou vai usar os próximos 6 meses para tomar uma decisão que mude tudo? Porque quando você decide de verdade, a vida responde. E essa resposta vem mais rápido do que você imagina. Tudo o que você vive hoje é resultado direto da imagem que mantém dentro da sua mente. O mundo externo não é nada mais do que um reflexo daquilo que você alimenta por dentro. A grande maioria das pessoas não percebe isso e, por isso, continuam repetindo padrões de escassez, frustração e medo. Elas acreditam que precisam primeiro mudar as circunstâncias para depois mudar a forma de pensar. Mas a verdade é exatamente o contrário. Quando você altera o filme que passa na sua mente, a realidade começa a se ajustar a essa nova frequência. O cérebro não sabe diferenciar o que é real do que é intensamente imaginado. Ele apenas responde às imagens que você repete com emoção. É por isso que quando alguém insiste em pensar nas dívidas, nos problemas, no medo de falhar, o corpo reage com ansiedade, tensão, falta de energia. A mente cria um quadro e o corpo responde como se fosse verdade. Eu mesmo vivi isso de forma tão marcante que nunca mais esqueci. Durante anos, eu carreguei no bolso uma simples ficha de papel com minha meta escrita. Quando colocava a mão no bolso e sentia aquele papel, meu corpo reagia de forma física, como se estivesse já vivenciando aquele objetivo. Não era apenas um pedaço de papel, era um gatilho que fazia meu sistema nervoso se alinhar ao futuro que eu escolhi criar. As células do meu cérebro se acendiam, meu coração acelerava e eu sentia como se aquilo já fosse realidade. Essa prática simples mudava completamente a minha vibração no dia. E é aqui que entra a ciência. Estudos mostram que o cérebro ativa os mesmos circuitos neurais quando você imagina algo com emoção intensa que quando você realmente vive aquela experiência. É por isso que atletas olímpicos usam a visualização como parte dos treinos. Eles veem cada movimento em detalhes e o corpo responde como se estivesse praticando de verdade. Agora, pense no oposto. Quantas vezes você acordou já pensando em problemas, contas a pagar, dificuldades no trabalho? Você percebe como isso cria uma espécie de filme mental que vai guiando suas emoções e atitudes pelo resto do dia? Não é coincidência que nesses dias tudo parece dar errado. Você não atrai má sorte por acaso, você simplesmente reforça, através da sua imagem mental, os mesmos resultados indesejados. A mente cria a cena, o corpo responde com as emoções e os comportamentos seguem na mesma direção. E, no final, os resultados não mudam porque a causa nunca foi alterada. Por isso, tantas pessoas parecem viver sempre em repetição. Elas até tentam mudar por fora, fazem planos, escrevem listas de metas, mas continuam carregando dentro de si as mesmas imagens de medo, fracasso e limitação. A transformação só acontece quando você conscientemente decide alimentar imagens diferentes. É nesse momento que a lei da atração deixa de ser um conceito abstrato e se torna um mecanismo prático, quase palpável. A vibração que você emite é determinada pela intensidade das imagens que sustenta com emoção. Eu quero que você pense em algo agora. Você já teve um sonho tão real que acordou suando,
com o coração disparado, acreditando que aquilo havia acontecido. Isso prova que sua mente e seu corpo não diferenciam o real do imaginado quando a emoção está presente. Se isso acontece durante o sono, imagine o que pode acontecer quando você conscientemente cria imagens poderosas todos os dias. Essa prática muda seu estado emocional, muda sua postura física, muda sua energia. E quando isso acontece, as pessoas à sua volta começam a reagir de maneira diferente, oportunidades surgem, ideias aparecem. O grande erro é acreditar que a vida vai mudar apenas quando os fatos externos se transformarem. É exatamente o contrário. Quando você muda a imagem, quando você sustenta dentro de si um quadro detalhado e emocionalmente carregado da vida que deseja, a realidade começa a se reorganizar em torno dessa visão. E essa mudança não é mística, é científica. Seu sistema reticular, uma parte do cérebro responsável por filtrar informações, passa a perceber coisas que antes você ignorava. Você já comprou de um carro e, de repente, começou a ver aquele modelo em todos os lugares? Eles sempre estiveram lá, mas agora o seu filtro mudou. O mesmo acontece quando você fixa uma imagem de prosperidade, de saúde, de sucesso. O mundo à sua volta começa a te mostrar caminhos e sinais que sempre estiveram ali, mas você não percebia. É nesse ponto que você entende que não é vítima de circunstâncias. Você é um criador ativo. Tudo começa na mente, e a imagem que você escolhe alimentar é a semente do que vai florescer no seu futuro. Por isso, se deseja transformação em 6 meses, comece agora mesmo a escolher conscientemente o que colocar na tela da sua imaginação. Porque aquilo que você vê por dentro é exatamente o que vai se manifestar por fora. Existe uma força invisível que guia praticamente tudo o que você faz, mesmo quando acredita que está tomando decisões de forma consciente. Essa força é chamada de paradigma. É um conjunto de crenças enraizadas, hábitos e condicionamentos que você absorveu desde a infância, vindos da sua família, da escola, da sociedade e das experiências que acumulou ao longo da vida. E o mais impressionante é que cerca de 95% das suas ações diárias acontecem de forma automática, governadas por esse sistema oculto. Você acorda e segue praticamente o mesmo roteiro. Pensa os mesmos pensamentos, sente as mesmas emoções, reage da mesma maneira e, inevitavelmente, obtém os mesmos resultados. É como estar preso em um ciclo que se repete sem fim, mesmo quando você deseja desesperadamente mudar. Eu sei exatamente como é estar aprisionado por um paradigma. Lembro-me de quando fui convidado para liderar uma equipe de vendas. Era uma oportunidade que poderia mudar completamente o rumo da minha carreira, mas naquele instante, a velha voz do meu paradigma gritou alto: "Você não é bom o bastante, você não está preparado para isso." Por um momento, quase recusei. Essa sensação de não ser capaz não vinha da realidade, vinha de uma programação mental que tentava me manter seguro dentro daquilo que eu já conhecia. Foi nesse dia que percebi o quanto um paradigma pode ser cruel. Ele se disfarça de prudência, de cautela, de proteção, quando na verdade é apenas uma prisão que impede você de crescer. Eu decidi aceitar o desafio, mesmo com medo, e aquela decisão quebrou parte do meu antigo padrão. Foi como abrir uma nova porta dentro de mim, e através dela eu consegui enxergar que eu podia muito mais. Talvez você também já tenha vivido isso. Quantas vezes iniciou uma dieta e logo desistiu? Quantas vezes tentou economizar dinheiro, mas acabou gastando tudo novamente? Quantas vezes se prometeu que seria diferente, mas acabou repetindo os mesmos erros? Isso não é falta de disciplina. Isso não significa que você é fraco. Isso é a ação do seu paradigma, uma programação silenciosa que puxa você de volta para a zona de conforto, mesmo que essa zona já esteja desconfortável há anos.
É como uma mola que estica por um tempo, mas sempre retorna ao mesmo lugar. A parte mais perigosa de um paradigma é que ele convence você de que está fazendo o melhor possível, quando, na verdade, só está repetindo o passado. Ele cria uma falsa sensação de segurança, um sussurro constante dizendo: não arrisque, você não é suficiente, isso não vai dar certo. E se você não questionar essas vozes, acaba acreditando que elas são verdades absolutas. Mas elas não são verdades, são apenas padrões. E a boa notícia é que todo padrão pode ser reprogramado. O primeiro passo para mudar um paradigma é tomar consciência dele. Observe seus resultados atuais. Eles são a expressão direta da programação que opera em você. Não importa o que você diga que deseja, o que realmente aparece na sua vida é aquilo que seu paradigma permite que você tenha. Isso pode ser doloroso de admitir, mas é libertador, porque mostra que você não está condenado a viver sempre da mesma forma. Quando você começa a usar suas faculdades superiores, a imaginação, a razão e a força de vontade, você passa a criar uma nova imagem interna, questionar as velhas crenças e sustentar um novo padrão até que ele substitua o antigo. No início, a resistência será intensa. É como se todo o seu sistema tentasse te puxar de volta para o que já é conhecido. Você ouvirá aquela voz dizendo que é arriscado, que é tarde demais, que você não tem capacidade. Mas essa não é a sua voz verdadeira, é apenas a sua velha programação tentando sobreviver. Eu vivi isso tantas vezes que posso afirmar. Toda vez que enfrentei essa resistência e escolhi sustentar a nova imagem, o velho padrão enfraqueceu até se desfazer. Foi assim que saí da estagnação e alcancei resultados que antes pareciam impossíveis. E é exatamente isso que você também pode fazer. Quando você desafia o paradigma, quando persiste no novo padrão, uma hora a corrente se quebra. E quando isso acontece, você se liberta. Você não apenas muda sua vida, você muda a si mesmo. Esse é o verdadeiro renascimento. É nesse ponto que você percebe que não está mais à mercê das velhas crenças, mas consciente do poder de criar a realidade que deseja viver. Existem exemplos poderosos que provam o que acontece quando alguém decide sustentar uma nova imagem mental, mesmo quando tudo ao redor diz que é impossível. Um dos mais marcantes é o de Steve Harvey. Antes de se tornar famoso, antes da televisão, antes do reconhecimento, ele escreveu em detalhes tudo o que queria viver. Ele descreveu a casa que sonhava ter, os palcos onde desejava se apresentar, o estilo de vida que queria desfrutar. Ele não tinha dinheiro, não tinha estrutura, não tinha apoio, mas tinha clareza, e essa clareza foi alimentada todos os dias com visualização, com palavras, com emoção. Ele falava como se já estivesse lá, como se o futuro fosse presente. E pouco a pouco, a realidade foi se dobrando a essa visão. Hoje, o que antes parecia uma fantasia impossível é a vida real dele. Isso não é sorte, isso não é coincidência, isso é lei. E ao mesmo tempo, é impossível não pensar no lado oposto. Quantos artistas, atletas e empresários alcançaram fama, riqueza e oportunidades extraordinárias, mas perderam tudo porque nunca mudaram a imagem que tinham de si mesmos. Eles carregavam por dentro um paradigma de escassez e autossabotagem. Tinham milhões de dólares na conta, mas internamente ainda se viam como pobres, inseguros ou indignos. E não importa quanto dinheiro você conquiste, se dentro de si a imagem continua limitada, mais cedo ou mais tarde, essa limitação se manifestará. Foi isso que arruinou carreiras brilhantes, fortunas gigantescas e vidas que pareciam promissoras. O que diferencia os que vencem daqueles que caem não é o talento, não é a sorte, não é nem mesmo o trabalho árduo. É a imagem interna. Porque o corpo e a mente sempre obedecem àquilo que você acredita ser verdade sobre si mesmo.
Um estudo feito em universidades renomadas mostrou que a maneira como a pessoa se vê influencia diretamente suas decisões financeiras, seu bem-estar emocional e até sua saúde física. Pessoas que acreditam que não merecem prosperidade, mesmo quando recebem uma grande soma, acabam tomando decisões que as levam de volta à escassez. Enquanto outras, que sustentam uma imagem de abundância, atraem novas oportunidades e multiplicam o que têm. Eu já vi pessoas comuns, que não tinham nada, aplicarem esse princípio e mudarem completamente de vida. E vi também pessoas que pareciam ter tudo perderem em pouco tempo porque não cuidaram da sua autoimagem. É doloroso perceber isso, mas também é libertador. Porque significa que não importa onde você está hoje, nem o quanto já perdeu, você pode reprogramar a imagem que carrega dentro de si e mudar o rumo da sua história. A verdadeira questão nunca foi sobre o que você tem fora, mas sobre o que você sustenta por dentro. Quando você decide alinhar sua autoimagem ao futuro que deseja, você ativa forças que transformam sua realidade de maneiras que a maioria jamais entenderá. Essa é a diferença entre aqueles que constroem uma vida duradoura de sucesso e aqueles que vivem apenas momentos passageiros. Quando você entende que tudo começa na sua mente e que a imagem que sustenta dentro de si define cada passo da sua vida, você percebe que não existe limite para o que pode alcançar. E se essa mensagem fez sentido para você, pense em alguém especial que talvez esteja precisando ouvir isso hoje. Compartilhe este vídeo com essa pessoa, porque às vezes uma simples palavra é capaz de mudar o rumo de uma vida inteira. Eu agradeço por você estar aqui comigo até agora e já estou preparando algo ainda mais profundo para expandir sua visão. Eu espero você no próximo vídeo.